Olá pessoal, um bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Você está no canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público, para te ajudar na sua vida acadêmica, na sua vida estudantil, te ajudar nas suas pesquisas. O objetivo principal aqui do canal é formar a base daquela sociedade que vai mudar o mundo, que vai pensar diferente, que vai pensar numa sociedade capaz de construir a sua própria renda, o seu próprio direito social, o seu próprio bem-estar, né, social, por assim dizer. Seria muito ambicioso de minha parte pensar assim? Não, isso é possível. Filósofos do passado, do período antigo, diziam que uma sociedade sólida, ampla em seus direitos, seria uma sociedade dirigida por pensadores e não a sociedade dirigida por economistas, né? Por burocratas ou por pessoas de visão capitalista, mercantilista, etc. Então, quando você adquire conhecimento humanístico, você expande o seu nível intelectual, que teria por objetivo principal o bem-estar da população. Então esse bem-estar, segundo esses filósofos da antiguidade, só seria alcançado a partir do momento que a administração pública ela fosse gerida por filósofos, pensadores, professores, pessoas dessas áreas. O que eu vejo hoje na política mundial, isso não é um caso exclusivo do Brasil, é uma elite política partidária com princípios capitalistas. São grandes economistas, grandes acionistas, que entendem de direito, que entendem de leis, entendem de administração pública, mas que eles vão se apoderar dessa administração pública para os seus próprios benefícios. Que benefícios são esses? Expandir os seus ganhos, expandir as suas empresas e cada vez mais negligenciando o bem-estar social do trabalhador, daquela pessoa que não tem renda, daquele autônomo que mata um leão por dia. É só dessa forma que ele consegue ampliar os seus lucros, negligenciando ensino para a população carente, negligenciando infraestrutura, negligenciando sua segurança, porque assim sobraria mais dinheiro no caixa para eles, né? Turma, nossa aula hoje, ela é uma aula de filosofia e hoje nós vamos falar por libertarismo. O que é essa teoria libertarista que vai ser o embrião e o norte para o liberalismo, tá? Sendo que liberalismo ela tem várias vertentes, ela pode ter várias faces, a depender da esfera onde ela é aplicada, mas tudo parte dessa teoria libertarista, né? Então, dentro de uma visão, dentro de uma esfera filosófica, vamos entender o que é isso. Já aproveito para pedir o seu like. Caso você ainda não seja inscrito no canal, torne-se inscrito. Faz isso agora, porque se você deixar para depois, você acaba esquecendo. Tá? E vamos para a aula. Então, libertarismo. A proposta central de qualquer filósofo libertário é que o Estado não deve desempenhar papel algum na conduta de vida dos indivíduos. Assim, os libertários afirmam que coisas como o comportamento sexual, a posse de armas, o uso de drogas, são itens que não devem estar sujeitos às restrições impostas pela sociedade. A única exceção a esse princípio geral é o papel que um Estado mínimo deve desempenhar para garantir as liberdades dos indivíduos, ou que essas liberdades elas não sejam violadas. É possível ter uma noção do radicalismo da visão libertária
ao considerar o tipo de coisa que ela exclui, tá? Quase todos os libertários rejeitaram a ideia de que o Estado deve fornecer uma rede de proteção social, por meio de um sistema de assistência social para proteger as pessoas que, por várias razões, elas passam por necessidades. Os libertários afirmam que tal sistema viola os direitos individuais ao coagir as pessoas a contribuírem com ele. Além disso, estimula o surgimento de uma cultura de dependência que vê as pessoas saírem em busca de benefícios do Estado ao invés de procurar por trabalho. Assim, o sistema assistencialista não é só imoral, ele é contraprodutivo. Seriam as consequências que um projeto social ele iria provocar na sociedade. Isso é muito visível em países subdesenvolvidos ou em processo de desenvolvimento. Os libertários também se opõem a qualquer tentativa por parte do Estado de realizar a meta de maior justiça social, por meio de um sistema de taxação que, proporcionalmente, subtrai mais renda das pessoas que ganham mais do que daqueles que ganham menos. Novamente, é possível apontar essa objeção em termos morais, né, com o argumento de que isso viola o princípio de que os indivíduos devem ser iguais perante a lei. Na medida em que os libertários negam que o Estado teria um papel a desempenhar no combate aos extremos da desigualdade, esse seria o objetivo da política administrativa de um modo geral, zelar pelo bem da população, surge a questão do que fazer a respeito da pobreza. Na avaliação dos libertários, o mínimo que se pode argumentar é que a pobreza priva as pessoas da capacidade de fazer escolhas. Mas, se uma sociedade organizada em princípios libertários resultasse em mais pobreza do que ocorreria de outra maneira, isso teria o efeito de reduzir a quantidade total de liberdade, como se fosse da escolha do cidadão ele passar por necessidades. E eu digo necessidades nos seus níveis mais básicos. Existem, porém, várias respostas que um libertário poderia dar para esses argumentos, né? Ele pode negar que o liberalismo se associaria com a pobreza, segundo pensadores como Adam Smith, Haeckel. Muitos libertários acreditam que uma sociedade organizada, em princípio da laissez-faire, seria mais eficiente e, por essa razão, mais próspera. E, de um modo geral, seria mais próspera do que as sociedades baseadas em outros arranjos econômicos. Ou poderiam argumentar que, embora a pobreza talvez afete a capacidade das pessoas fazerem suas escolhas, não afeta a liberdade delas, já que a liberdade significa meramente ter disponíveis aquelas escolhas que são garantidas pelos direitos individuais. O libertarismo é uma filosofia atraente. Até aqui você viu todos os benefícios e os prejuízos, né, que ela pode trazer para a sociedade em geral, mas ela é muito atraente. E se você prestou atenção, é uma teoria formada pela elite. A elite que quer defender, né, os seus interesses, na maioria dos casos. Ou ela também pode ser entendida como aquela teoria que mostra que a sociedade da forma que está, ela está bem, e que se modificar qualquer coisa, ela pode ficar pior do que o que está, tá? Mas essa teoria, de modo geral, ela tem algo de Alice no País das Maravilhas. Isso aí é só um termo, fazendo uma analogia, que em particular, as revoltas políticas, do tipo daquelas que seriam necessárias para que a sociedade se organizasse em princípios libertários, ela não deve acontecer. Isso aí já prevendo que, se houver uma revolução e uma reforma política administrativa,
e que ela venha adotar os moldes libertários, ela pode prejudicar a sociedade, pelo menos em um futuro previsível. E como no caso do marxismo, é uma aposta ganha dizer que na prática o liberalismo seria muito diferente do liberalismo na teoria. Quando Marx fundou as suas teorias, ela assustou um pouco a elite, ou assustou a elite de modo geral, porque ele propunha a igualdade social, uma sociedade horizontalizada. Tá? Da mesma forma, os libertários, na maioria das vezes, com esses princípios formados pela elite, eles têm medo, eles são temerários nesse sentido de que pode dar certo. E que se der certo, vai mexer na estrutura social e vai provocar uma ruptura naquilo que a elite conseguiu concretizar como base, que é o seu maior nível de ganho. Tá? Então, por que um time que é líder numa organização social política, que ela é líder em suas opiniões, que ela é dominadora e formadora de opinião, ela não vai mexer num jogo para perder? Ou deixa do jeito que está, que para a elite está bom, ou ela faz de tudo para que uma teoria como essa, radical nos extremos, que pode dar possibilidade de ganho para a população, isso venha a gerar uma ameaça para o sistema político atual, onde a elite ela se beneficia. E segundo Hayek, a liberdade não significa apenas que o indivíduo tem tanto a oportunidade como o ônibus da escolha. Significa também que ele deve arcar com as consequências de suas ações. Liberdade e responsabilidade são inseparáveis. O meu parecer dentro disso tudo é o seguinte: as sociedades subdesenvolvidas, eu vou tomar como exemplo o Brasil, ela precisa passar por uma reforma política e administrativa urgente, pois se não acontecer essa reforma, a elite ela vai continuar sendo elite da forma que está, usando de benefícios esses garantidos pela sociedade, e a sociedade vai continuar sendo, como sempre foi desde os primórdios da história, a base que sustenta todos esses privilégios da elite. Só que essa reforma política e administrativa, ela tem que fugir do seu 100% de aplicação capitalista. A economia, que são as bases que sustentam uma sociedade ela precisa ter uma base de economia sólida, porque senão as populações não teriam nem o que comer, por assim dizer, né? Mas ela não pode ter só 100% do seu papel voltado para a economia. Isso porque a elite política, como eu disse no início, é uma elite política que são empresários, que são latifundiários, que são donos de empreiteira, que são donos de commodities, que são donos de, o que é que eu posso dizer mais, dos principais recursos de energia, e são empregadores, eles são os patrões que conseguiram acesso à política. Sempre foi assim na história do nosso Brasil. A elite ela sempre esteve no poder para tratar dos interesses da elite. Não é do interesse dela que a população chegue ao poder. E no momento que a população ou um representante popular chegou ao poder, na nossa história recente, foi uma bagunça generalizada, porque ele não conseguiu fazer as bases, né? Teve toda a oportunidade de fazer uma base que desse a oportunidade da população criar a sua própria renda para o futuro e ela se libertar das amarras da política, se libertar das amarras da administração pública.
onde essa população ela poderia ter a oportunidade de adquirir conhecimento, de adquirir um modo de produção próprio e se tornar independente. E aí, num futuro um tanto promissor, dentro dessa visão que eu coloco em pauta, nós teríamos uma cúpula de pessoas que iriam lutar pelo bem social, porque nós teríamos uma população 50% voltada para a economia, voltada para a administração econômica que ela conquistou, seria mérito dela, e outros 50% cuidando de uma sociedade para dar a oportunidade dela também criar sua renda. Tá? Imagine o quão revolucionário isso seria. Você poderia ver a curto prazo, numa reforma política dessa natureza, que ao invés de presídios, nós teríamos escolas. Tá? Ao invés de presídios, nós teríamos maternidades. Ao invés de presídios, nós iríamos ter universidades. Ao invés de latifúndios, nós poderíamos ter centros de pesquisa, centros de produção econômica. Então existem várias possibilidades, várias oportunidades. O que não existe é uma boa vontade da nossa política pública de favorecer a população. Então lembre-se disso nas eleições. Se você for votar naquele candidato para lhe manter os benefícios sociais que você tem hoje, que é aquele cartãozinho do Bolsa Família e etc., pensa bem, porque esse cartão do Bolsa Família é obrigação do Estado. Isso ele já teria que ter te dado há muito mais tempo. Tá? E é um benefício que já foi conquistado, ele não pode ser tirado, que seria um retrocesso. Precisamos pensar não naquele político que vai passar 4 anos vivendo de benefício, vivendo de recurso produzido por você. A partir do momento que você entender que é você trabalhador, você pai de família, você mãe de família, que luta pela sobrevivência de sua família, é você que sustenta esses políticos corruptos de Brasília, aí é o momento que a luz do entendimento vai chegar à sua cabeça e você vai entender todo esse conteúdo humanístico e vai passar a lutar pelos seus direitos e por uma sociedade melhor, com mais oportunidades. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido instrutiva para todos vocês. Dúvidas, deixe aí nos comentários. Fiquem todos bem e até uma próxima.